Você sabe em que fase o seu casamento se encontra agora? Eu sou Nina Urnal e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Gente, eu me lembro quando eu participei de um seminário para casais, anos atrás, e o tema era as fases de um relacionamento conjugal. Eu fiquei muito feliz quando eu comecei a identificar, à medida que o seminário ia acontecendo, a fase que eu e Zé Roberto estávamos e tudo aqui, saber que tudo aquilo que estava acontecendo com a gente não dizia respeito só a mim e a ele. Eu fiquei muito aliviada. Outros casais também já tinham passado pela mesma fase e os sentimentos que estavam envolvidos eram iguaizinhos. E já estava até mapeado, significava que tinha jeito para o nosso casamento. Todas as anotações que eu escrevi, eu estava muito ávida escrevendo todo o conteúdo que era passado, elas se tornaram como se fosse um bálsamo no meu relacionamento, na minha mente. E eu não sei mais para quantos casais eu já passei isso. Para quantos casais eu já entreguei esse conteúdo. Então, hoje o que eu quero apresentar a você são as fases por que passa um casamento. E quero dividir essas informações com vocês com a esperança de que você entenda que o que está te levando a pensar que está tudo acabando, ou que no seu casamento não tem jeito, pode ser, na verdade, uma fase do seu relacionamento conjugal. E a boa notícia que eu quero te dizer é que depois que você identificar a fase pela qual o seu casamento está passando, existem algumas formas de você ressignificar suas emoções e seguir em frente. São fases que, na verdade, vão refletir a sua maturidade emocional e a sua competência relacional. Eu tenho entendido também que, atualmente, a velocidade com que as nossas vidas vêm acontecendo, essa velocidade está impondo aos relacionamentos um encurtamento dos anos dessas fases, que estavam dimensionadas em 5 anos. Então, cada fase que eu vou falar para você, você daria aí um intervalo de 5 em 5 anos. Mas me parece que para os casais atuais, essas etapas estão muito mais rápidas. E, obviamente, quando eles conseguem passar por essa fase sem que o rompimento aconteça. Você tem a sensação que esses problemas que você está passando agora aí só acontecem com você? Você já teve a sensação de que errou na escolha do seu querido, da sua querida? Você já teve a sensação de ter sido enganado por ele, enganado por ela? Ele já se mostrou uma pessoa e hoje é outra totalmente diferente? Você se sente totalmente sem esperança e achando que nada vai mudar, que tudo vai continuar do mesmo jeito? Se uma dessas perguntas está aí na sua mente, eu quero te dizer que com esse conhecimento das fases do casamento, talvez muita coisa vai mudar a partir de agora. Então vamos lá para a primeira fase. Essa primeira fase vai ocorrer nos primeiros anos do relacionamento. Então essa fase é comum, nessa primeira fase que vai de 0 até 5 anos, e como eu disse para vocês, talvez os casais hoje até mais rápido, essa de 0 a 3 anos, eu não quero fechar muito questão, mas é porque eu quero que você se identifique na fase, tá? Então, nessa fase é comum nós temos altas expectativas a respeito do nosso querido ou da nossa querida. Nós chegamos até a fazer uma idealização perfeita de quem ele é. Pode doer, mas o que eu quero te dizer, eu preciso te dizer é que grande parte daquilo que você imaginava nessa fase, ou se você está nessa fase, é fruto daquilo que você deseja e não daquilo que ele é. Ainda nessa fase, nós não conseguimos enxergar como o outro então realmente é, e sim quem nós queremos que ele fosse ou que ela fosse. Para deixar mais claro para você, nessa primeira fase é a paixão que está em ação. É aquela vontade de estar com ele, com ela o tempo inteiro, agarradinho, com noites intensas de amor. É aquela vontade de você não consegue respirar se não estiver perto dele. É uma saudade, você se às vezes se separam por 10, 15 minutos, por 1 hora, um dia inteiro de trabalho parece uma eternidade. E nessa fase existem muitos sonhos e ilusões românticas e, sobretudo, uma forte atração sexual. E a constatação que você tem quando você está vivendo essa fase é: a felicidade está ao meu alcance. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu achei o meu parceiro para sempre. Eu achei a minha parceira ideal, a mulher da minha vida. E o sentimento, como eu já disse, que preenche todo o seu ser
é a paixão. Vamos lá então para a segunda fase. Eu não vou me preocupar aqui de dar os tempos então, porque eu quero que você se perceba em qual fase você está, considerando que esses períodos aí podem ter sido prejudicados, como eu já disse no início. Então, nessa segunda fase, você começa a ter uma percepção de que o amor está esfriando e que os sentimentos que você sentia no início já não são mais os mesmos. Os seus pensamentos começam a girar em torno de pensar, parece que o meu bem já não me ama tanto mais quanto antes. Eu acho que eu estou enjoando dele ou dela. E aquela grande qualidade que ele tinha, por exemplo, de estar sempre linda para você, passa a ser um defeito dela. Amor, por que você tem que ir ao salão toda semana? Deixa de ser tão vaidosa. Enquanto no passado, na fase de namoro e nessa primeira fase, você achava maravilhoso que ela estava sempre impecável para você. Quero deixar mais claro então, insegurança é o sentimento que começa a aparecer nessa fase. E aí vem a constatação de que a felicidade está escorrendo da sua mão. E o sentimento que acontece nessa fase é frustração. A frustração então caracteriza a segunda fase do casamento. Vamos lá então para a terceira fase do seu casamento. Começa a chegar uma sensação de que você caiu numa armadilha, de que você foi enganada ou foi enganada. Ele não é nada daquilo que você imaginava e o pior é o pânico que começa a se instalar de que o seu sonho de ser feliz não vai acontecer. Você começa nessa fase a deixar de pedir por uma mudança do seu parceiro e começa a exigir que ele mude. E aí começam as discussões de uma forma muito mais violenta. E aí qual é o sentimento que caracteriza essa fase? A amargura. A amargura chega e começa a azedar todos os seus sentimentos. E a certeza que você tem que o problema está no outro. É sempre culpa dele, é por conta dele que nós não conseguimos transformar o nosso casamento, é por culpa dela que eu não dou conta de ficar mais dentro desse casamento. Se ele mudasse, se ela mudasse, tudo seria tão diferente. E aí vem aquele sentimento, como eu já disse, de amargura, que traz no reboque uma desesperança. E aí você começa a pensar, acho que meu casamento, meu relacionamento está acabando. E a partir daí você entra para uma quarta fase. A quarta fase, ela começa a existir um distanciamento físico, emocional e sexual. Você não tem mais vontade de estar perto, você não tem mais vontade de ter as relações sexuais de vocês que eram tão intensas, que eram tão prazerosas. Começa a se instalar esse distanciamento absurdo e emocionalmente você não aguenta nem ouvir a voz dele ou dela. A companhia do outro se torna algo muito desagradável e cada um começa a buscar preencher o vazio da sua própria solidão da forma como você bem entender. Gera aí um distanciamento absurdo e você começa a ter uma observação dos outros relacionamentos. Você começa a fazer comparações, você começa a sentenciar seu parceiro, você começa inclusive a lembrar daquela pessoa que lá atrás, quando você ainda namorava o seu hoje esposo, que estava muito interessado em você, você começa a pensar, meu Deus, por que eu não casei com ele? Teria sido tudo tão diferente, teria sido tudo tão melhor, eu certamente teria tido um casamento feliz. E nada disso é verdade, tá bom? Essa fase é a fase mais perigosa para acontecer um rompimento ou acontecer uma traição. E se acontecer o rompimento, provavelmente tem uma forte possibilidade de você levar toda essa bagagem não trabalhada para o seu próximo relacionamento. Afinal, a responsabilidade do casamento de vocês dois foi por causa do outro.
Você não está ainda madura, ou você não está ainda maduro, meu querido, para entender que havia sim uma responsabilidade sua, uma parcela de responsabilidade sua, se o rompimento acontecer. Então atenção sobre isso. Eu quero deixar mais claro para você, dessa fase, você passa a ter a certeza que você se enganou absolutamente, você tem absoluta certeza que se enganou a respeito dele, e mais ainda que ele nunca foi quem você esperava que ele é. E acredita, inclusive, que não vai valer a pena lutar pelo casamento, pelo relacionamento, porque vocês dois simplesmente não têm mais conserto. Eu quero registrar para vocês que nessa fase, quando eu recebo casais em sessões de coaching ou de mentoria, tem um número enorme de homens e mulheres que relatam que ter se arrependido quando se optaram por se separar. Eles reportam que não consideraram, que estavam no meio de estresse, não consideraram a história que já havia sido construída, e que se eles pudessem voltar no tempo, eles teriam feito tudo diferente com a mesma pessoa. E eu quero falar para vocês que essas pessoas talvez nunca declararam abertamente esse sentimento de arrependimento de ter rompido a relação. Então, se você está se percebendo nessa fase, eu quero te pedir que você não tome nenhuma decisão. Tem muita lucidez ainda chegando se você conseguir dar um tempo. Dê esse tempo ao seu relacionamento. Transformações concretas podem estar nascendo de você se você tomar a decisão certa. E a decisão certa é esperar mais um pouco. Ouse dar uma chance para o seu relacionamento. A quinta fase começa a acontecer uma transição. Vão se iniciar momentos de reflexão seu, sobre a própria responsabilidade, ou seja, sobre a minha autorresponsabilidade pelo insucesso do meu relacionamento. Aí vem as perguntas: o que eu poderia ter feito para que isso não chegasse, o nosso relacionamento não chegasse a esse ponto? Quais comportamentos que eu fiz, quais foram os comportamentos que eu tive para que as atitudes e respostas que eu recebo do meu parceiro acontecessem? Você começa a perceber que os relacionamentos não são perfeitos, todos os relacionamentos enfrentam dificuldades. Você inicia nessa fase uma observação íntima para as qualidades dele. Na fase anterior você só olhava os defeitos, mas você começa já a ter essa negociação interna, pensando: ele é mal-humorado, mas ele é muito meu companheiro. Ou do tipo: ela tá sempre lá quando eu preciso. Ela é mandona, mas ela cuida tão bem das minhas necessidades, ela cuida tão bem da gente. Aí começa a se iniciar, dessa forma tímida, como eu tô dizendo para você, uma disposição para uma renegociação externa. Você começa a pensar em querer resolver, em querer transformar seu casamento. Então, deixando mais claro, nessa fase você decide aceitar o outro como ele é e não como você gostaria que ele fosse. E ele ou ela se tornam real com as suas qualidades e com seus defeitos. Há uma certeza de um amadurecimento e uma disposição para um crescimento. O sentimento de que é possível renegociar a relação e recomeçar com bases mais reais e lúcidas fica muito forte. E aí vem o sentimento da esperança de um recomeço para o relacionamento de vocês. Na sexta fase, você percebe que pode recomeçar a sua vida conjugal, sem impor nem receber imposição do seu parceiro. Há um novo olhar para aquilo que é ser íntimo. Vocês começam a ter uma nova fase na intimidade e ela passa a ter contornos mais plenos, daquilo muito além daquilo que você poderia imaginar. Vocês começam realmente a se divertir juntos, a dividir tudo juntos, e novos projetos começam a nascer do relacionamento de vocês. Então, a possibilidade de uma separação se distancia à medida que vocês dois decidem confiar plenamente um no outro novamente. Para deixar mais claro, finalmente nessa fase você constata que não existem relacionamentos perfeitos, existem relacionamentos possíveis. Nós somos um casal possível. Eu quero deixar claro para você, depois desse conteúdo que a gente está trazendo, que primeiro, que você consiga identificar qual a fase que você está. E entenda que essa fase vai acabar se você persistir e se você decidir se manter no seu relacionamento.
provavelmente vão ter novos contornos que vão aparecer a partir da próxima fase, e provavelmente aquela decisão que acontece lá no meio dessas fases todas, na quarta fase sobretudo, da separação, que é o que tem levado tantos casais a mais tarde se arrependerem, você agora com esse conhecimento pode decidir da melhor forma. Não separe, mantenha seu casamento. Decida transformar a você próprio e depois o seu próprio casamento. Se mantenha firme que vai dar tudo certo, eu tenho certeza.